Olá, pessoal! Estamos aqui para a primeira gravação do nosso LBcast de 2024. E hoje nós vamos trazer uma convidada super especial, essa advogada top, mentora de muitos outros advogados, Gabriela Macedo. Seja bem-vinda, meu bem. Muito obrigada, é um prazer enorme para mim estar aqui e falar com você de temas que envolvem o nosso dia a dia, né? Assim, advogada, empresária, que tem a ver com saúde. Vai ser um prazer falar com você hoje. E assim, Gabi, para a gente começar, né? Eu quero que você se apresente um pouco para o nosso público, para as pessoas que ainda não te conhecem, que vão amar conhecer a sua história, a sua carreira, né? Fala um pouquinho a respeito do que você faz e de como foi essa trajetória para você chegar até aqui. Maravilha. Então, eu sou advogada, né, de formação, vim do interior, então morei até os 14 anos no interior e vim para Salvador para estudar. E sempre soube que eu queria ser advogada, fiz faculdade de Direito e encontrei o direito imobiliário e a advocacia extrajudicial na época no estágio e fiz estágio na OAS Empreendimentos, né, que era uma incorporadora, um ambiente muito masculino, desde sempre entrei no direito imobiliário, que é esse ambiente, e lá fiquei, fiz parte do jurídico interno de outras empresas, outras incorporadoras, e a partir desse momento eu decidi que eu queria continuar no direito imobiliário, mas o bichinho do empreendedorismo me picou, né? E eu decidi abrir meu escritório de advocacia. Saí desses jurídicos internos, depois já tinha 7 anos de advocacia nessa época, para abrir o meu próprio escritório. Voltei para o interior para abrir o meu primeiro escritório lá. Abri o meu primeiro escritório lá, depois comecei a crescer, fui abrir um segundo escritório em Vitória da Conquista e depois consolidei essas estruturas todas aqui em Salvador. E a gente tem, na verdade, uma atuação em todo o território nacional. Eu encontrei também no digital uma forma de tanto de prospectar clientes, de mostrar o meu trabalho como advogada, mas também de dividir com outros advogados temas relacionados à nossa profissão. Eu acho que empreender é muito solitário, muitas vezes. Sim. Empreender no direito, meu Deus, assim, super. Então, lá eu pude compartilhar um pouco dessa trajetória com outras pessoas, criei cursos, mentorias, enfim, estou ali dividindo um pouco do meu trabalho, o que me gera frutos tanto como professora quanto como advogada também. E é muito bacana, né, Gabi, a gente ter toda essa história, essa bagagem profissional, essa experiência que você traz com essa pouquíssima idade que você tem. Não, graças ao Botox, né? Nem tão pouca idade assim, mas a gente dá uma, né? Graças a essas tecnologias. A gente precisa se cuidar, né? E assim, é muito importante você estar falando isso. Eu acho que a gente já tem que trazer um pouquinho para essa relação da beleza, né, com seu posicionamento, principalmente na era que a gente vive, no mundo digital, né? Como essa aparência externa, ela influencia também na sua autoridade como profissional. Isso vai influenciar diretamente na escolha do seu cliente, né? Que advogada eu vou querer para mim? Eu vou querer uma advogada que não se cuida fisicamente, que, assim, eu acho que a gente entende. Se você é desleixada com sua própria imagem, como é que você vai cuidar do meu negócio? Como é que você vai cuidar, né, do meu imóvel? Como é que você vai cuidar de outra pessoa, se você não está cuidando de você mesma? Como é a sua relação? Como é que você entende, né, a necessidade de a gente poder cuidar da aparência física, né, estética? Falando da estética primeiro. E esse posicionamento, né, o sucesso profissional que ele traz a respeito disso, em relação a isso. Acho que você trouxe um ponto muito importante. Até eu, quando vou contratar um profissional, eu penso nisso. Se essa pessoa não cuida dela mesma, como é que ela vai cuidar de algo que eu preciso confiar a ela? Então, acho que isso é algo que a gente... É um senso comum. Mas a gente vive numa sociedade moderna, numa sociedade contemporânea, que as pessoas passaram a se relacionar de uma forma diferente do que a gente tinha antigamente. Então, muitas vezes, até você tem ou conhece pessoas que eram mais inteligentes do que você, ou eram mais estudiosas do que você, e que talvez hoje não tenham o sucesso profissional que você tem, porque na era da modernidade que a gente vive, e aí as pessoas podem falar, ai, mas não deveria ser assim. Ok, não deveria ser assim, mas é assim que é. Mas o mundo é assim e a gente precisa acompanhar a onda, não dá para ir contra. Exatamente. Então, como é que você hoje consegue alcançar uma visibilidade profissional? Com certeza, a imagem
tem uma ligação direta com o que a gente conquista profissionalmente. Inclusive, existem estudos que comprovam que pessoas mais atraentes, a beleza física, influencia em 10 a 20% o valor salarial que aquela pessoa recebe, porque existe uma influência no comportamento social da pessoa que vem com os atributos de características físicas e que não significam que essas características físicas a pessoa ou nasce com ela ou não. Eu acho que é algo que a gente pode se cuidar, vir a adquirir. Acho que a gente vive um problema social hoje também muito grande, que as pessoas elas perdem a identidade querendo ser iguais, e isso é algo que a gente precisa entender, que quando a gente fala de beleza ou de características físicas que vão te levar a ter uma maior aceitação social, por exemplo, a pessoa não precisa ser igual à outra. Cada um tem suas individualidades, suas características, mas elas podem ser aproveitadas e você pode se cuidar cada vez mais para fazer com que elas se realcem e você possa conquistar novos espaços a partir daquilo que também vai influenciar no seu bem-estar, em você se sentir bem, né? A gente não pode seguir um padrão fixo de beleza. Cada um tem a sua beleza que precisa ser realçada, né, com procedimentos feitos com responsabilidade, com naturalidade, para a gente deixar a Gabriela mais bonita, para a gente deixar a Luana mais bonita. Mas eu não posso querer ser igual a você, tendo as mesmas características, porque nós somos pessoas diferentes, tanto fisicamente, esteticamente falando, como comportamentalmente falando, né? Então, assim, essa relação da beleza, a gente tem visto muito, né? Nessas questões todas que a gente tem os termos na internet, capital visual, né? Isso como isso vai impactar? A gente já fez até alguns podcasts, né, falando sobre o método Inspira que a gente tem na clínica, né, com Jais, a nossa consultora de imagem. Isso é fundamental e é inegável que você ser mais atraente, você ter postura, você ter beleza, e a gente não fala de uma beleza padronizada. A gente fala de uma beleza sua, né? A gente realçar o que você já tem ali de lindo. A gente não pode separar isso, dissociar isso da sua inteligência, da sua capacidade técnica. Então, para hoje, um profissional, ele se destacar em qualquer área que ele estiver atuando, ele precisa ter capacidade técnica com resultado, postura, posicionamento e imagem. Ainda mais nos dias de hoje, que a forma de relacionamento mudou, né? Antigamente, como é que você buscava um médico ou um advogado? Por indicação, você ia no consultório daquela pessoa, no escritório daquela pessoa. Mas hoje, como é que a gente descobre as pessoas? Você não via a imagem da pessoa antes de você entrar no consultório ou no escritório daquela pessoa. Exatamente. E hoje não. A gente primeiro enxerga a imagem, o posicionamento, depois a gente vai procurar saber quem é aquela pessoa, os resultados, depois vem as indicações, né? Depois vem os comentários, vem as declarações de amor que a gente tem das nossas pacientes que tiveram resultado com a gente, dos seus clientes. E aí o processo se inverteu. Exatamente. Então, hoje a imagem ela é muito importante. E a gente capta e a gente se apaixona por alguém ali, pelaquela imagem, em 3 segundos. Exatamente. Isso já é cientificamente comprovado. Então, não tem como a gente ter um advogado de sucesso que não tenha uma aparência física, né, estética bonita. Que não tenha um cuidado, que não mostre que ele se cuida, se ama, né, e procura estar bem. Como é que ele vai cuidar do meu negócio? Como é que ele vai cuidar da minha empresa? Que advogado é esse? Será que ele vale a pena para estar junto com o meu negócio, que eu tanto prezo, que é o meu bebê ali, que eu tenho aquele amor? Então, não dá. Para a gente contratar também, né, funcionários, pessoas, colaboradores, a gente parceiros, para a gente fazer também essa relação de parceria, de convidados, a gente tem que ter pessoas que se identifiquem, que tenham o mesmo propósito que a gente. Exatamente. E a beleza está associada a isso. E a gente vive numa era hoje também de redes sociais, né? De que hoje, se você me fala o nome de um profissional, a primeira coisa que eu faço é perguntar o Instagram da pessoa para ir olhar. E aí lá é a sua vitrine. É ali que você vê a pessoa, vê como uma pessoa fala, vê se ela tem conteúdo ou não, se você concorda com aquilo ou não. E, inclusive, os brasileiros, né, o Brasil é o país em que as pessoas estão mais presentes no Instagram, inclusive mais do que outros países. Se você pegar
atrizes brasileiras e comparar, por exemplo, com grandes políticos internacionais, você vai ver que uma atriz brasileira tem muito mais seguidor, por exemplo, no Instagram, do que uma outra pessoa que tem internacionalmente um nome muito maior, por exemplo. E a gente percebe que essa forma, esse hábito de consumo também está completamente ligado à imagem e à aparência, porque ali é uma vitrine. A pessoa, ela vê, decide se ela vai ficar pelo que ela vê imediatamente. Depois ela se apaixona. Depois ela passa a consumir o seu conteúdo, ela namora. se conecta para Depois ela depois, casa. exatamente, para depois te contratar, ir numa consulta e decidir contratar um serviço. É o processo da paixão, né, platônica, depois do namoro, que vai se conhecendo, que vai consumindo aquele conteúdo, depois ela casa com você, Isso. que é realmente ela ir para o seu consultório, ela ir para o seu escritório, ela firmar um contrato. Sim. É o casamento. Então, assim funciona também as nossas relações de trabalho, né, com os nossos pacientes, com os nossos clientes e com os nossos seguidores, que são potenciais clientes também. Essas pessoas que consomem nosso conteúdo aqui no YouTube, né, que consomem em todas as redes sociais, elas precisam gostar do que elas estão vendo, né? Mas também, Gabi, não adianta a gente ter só a aparência física, né, estética, e não ter o embasamento, não ter o conhecimento e não ter resultado. Fica raso, fica vazio. Ou seja, é um conjunto, né? A gente precisa cuidar desse conjunto. E eu acho que isso também tem a ver com como a gente se sente. Porque, veja, se a gente fala de uma sociedade moderna, que as pessoas passam a se relacionar através do que elas veem em redes sociais, para eu me sentir confortável, por exemplo, em estar numa rede social, em falar, muitas vezes eu preciso estar confortável comigo mesma, com aquilo que eu vejo na tela. Então, vem para um aspecto também de um autocuidado, de uma autoestima, da pessoa estar se sentindo bem com aquilo que a gente vê. Eu tenho várias pessoas que eu converso, várias alunas, que dizem que não se sentem confortáveis muitas vezes com o que elas veem na tela. Então, olha, Gabriela, eu queria tanto ter um posicionamento digital. Eu sei que as pessoas se relacionam assim, mas eu olho muitas vezes, eu não consigo enxergar uma coisa legal, eu não consigo me ver bem, eu tenho vergonha, eu me sinto vergonha do que as pessoas vão pensar, do que elas vão olhar pra mim e vão ver se eu tô bonita ou se eu não tô. Então, veja que muitas vezes é como a pessoa se sente com a imagem dela, não necessariamente só com a imagem, mas a autoestima. A definição de autoestima é a opinião que você tem a respeito de você mesma, seja uma opinião positiva ou negativa, né? Por isso que a gente fala tanto de autoestima, né? E tem outros conceitos também que a gente tem, por exemplo, autoconceito, autoimagem, autocuidado. Então, tudo é a respeito de você, do que você enxerga sobre você. E é possível a gente mudar isso com a ajuda profissional, né? Para você ser um profissional de sucesso, para você ser um advogado de sucesso, você tem que ter essa autoestima trabalhada, que aí entra tudo, né? Você se aceitar, psicologicamente você, né, estar em paz com você também. Você poder curar todas as suas dores que você carrega desde a sua infância, do seu período de adolescência, de tudo que você sofreu, da sua trajetória, né? E de você cuidar do seu físico, da sua alimentação, de você procurar ajuda profissional, né? Então, a autoestima, ela está relacionada com a oratória, com você se sentir bem, com você poder, né, fazer um julgamento adequado, positivo a respeito de quem você é. Então, a autoestima é uma coisa muito profunda, né, que a gente tem que trabalhar. Não é só estético. Com certeza. Né? Suas alunas devem falar muito a respeito disso. E todo paciente que chega para mim também tem, às vezes, uma dor. Então, a autoestima dele está um pouco falha em algum aspecto, né? E para a gente poder melhorar isso, a gente tem que entender que é multidisciplinar. Para eu cuidar do autoestima de uma paciente, eu preciso que ela esteja com um corpo físico legal, que ela tenha saúde metabólica, que ela esteja bem nutrida, que ela durma bem, que ela esteja com todos os hormônios dela em equilíbrio, porque se a base estiver ok, ela vai ter saúde emocional, psicológica, né? Ela vai ter força para ir para a academia, porque às vezes você está com a saúde ruim e aí você quer ter mega disposição da vida para poder malhar, não vai. Verdade. Se a base não estiver ok,
O resto não adianta, ele não vem. Você vai ter muito mais esforço para tentar ali remar e não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? E se você, às vezes, tem uma vergonha de falar, hoje a gente tem muito curso de oratória, né? Mas tudo também tem relação com conhecimento. Perfeito. Não dá para a gente ser hoje um profissional, achar que tudo cai do céu, sem a gente correr atrás, fazer nossa parte. Então, a gente precisa estar em constante aprendizado, né? Estudo, estudo, estudo. E não só relacionado à nossa área. A gente tem que abrir o leque, a gente tem que sair da caixa. Então, a Gabriela hoje, né, de direito imobiliário, a Gabriela hoje mentora, passou por um processo enorme de construção. Com certeza. Desde a adolescência, né, da infância, adolescência, da vida adulta, na faculdade, nas suas empresas que você trabalhou. Tudo é uma bagagem. E você está em constante aprendizado, correndo atrás. E se desenvolvendo, procurando desenvolver novos hábitos que te levem ao lugar onde você quer chegar. Eu acredito muito que na vida não existe uma receita de bolo que a gente precisa seguir. A gente precisa se conhecer, obviamente, mas é inegável que existem hábitos comuns, por exemplo, a pessoas de sucesso. Hábitos comuns de pessoas que alcançam resultados na vida. Que performam bem. Que performam bem. Quais hábitos são esses? Autocuidado, disciplina, mentalidade, investimento constante no seu próprio conhecimento. Então, se você estudar e mapear hábitos de pessoas que são altamente eficazes, de pessoas altamente bem-sucedidas, você vai perceber isso. Mas, muitas vezes, as pessoas falam assim, Gabriela, mas como é que eu vou me cuidar, por exemplo? Se eu não tenho tempo para isso, eu preciso trabalhar demais, eu não tenho tempo para aquilo. E isso já aconteceu comigo. Eu já, em algum momento da minha vida, numa busca por um sucesso profissional, eu me perdi de mim mesma, assim, de quem sou eu. Me descuidei. E eu até tenho uma foto, né, que eu até postei nas minhas redes sociais, de que meu cabelo caiu inteiro. A lateral do meu cabelo, assim, eu não tinha mais lateral de cabelo. E eu estava nitidamente, qualquer pessoa que me via e que me conhecia, eu não estava cuidando do que mais importava na minha vida, que era eu mesma. E quando eu falo sobre isso, né, alguém fala assim pra mim, Gabriela, mas eu não tenho tempo. Eu falo, olha, você é prioridade. Se você não cuidar de você, ninguém vai poder fazer isso por você mesmo. Você só vai poder cuidar da coisa do outro, do seu negócio, do problema da outra pessoa, se você cuidar de você primeiro. Então, coloque isso como prioridade na sua vida, que as outras coisas vão acontecer. Você não precisa ter dinheiro primeiro para se cuidar. Existem coisas muito simples que você pode fazer para implementar o autocuidado. E claro que à medida que você for evoluindo, tendo mais sucesso, ganhando mais dinheiro, você pode ir investindo em você mesma, fazendo outras coisas que você quer fazer e evoluindo. É assim que funciona a vida. Ninguém já começa de um ponto X para chegar lá. Você percorre um caminho. A gente tem que entender que é um passinho depois do outro, né? É muito interessante você falar a respeito do cabelo, Gabi, porque eu sempre comento isso no consultório. Né, a minha frase que as minhas pacientes sempre dão risada. Eu chego e falo, o cabelo é muito fofoqueiro. O cabelo diz pra mim como é que você tá. Ele me conta se sua tireoide tá boa, se você tem ferro no seu organismo, se você tem vitaminas, minerais, se você tem hábitos de higiene no couro cabeludo. Então, o cabelo, ele é fofoqueiro. Ele sempre vai me dizer como a paciente está se comportando. Não adianta ela querer mentir. O cabelo vai me contar. É verdade. Nessa época, inclusive, eu logo depois fiquei com ansiedade, tive crises de ansiedade. E precisei passar por esse momento para entender que, ou, como você falou, né, a gente se preocupa com a base, ou a nossa construçãozinha ali, o pilarzinho que você vai subir, vai desabar na nossa cabeça em algum momento. Pra gente construir, vamos para fazer agora um paralelo aqui com o direito imobiliário, né? Falar sobre uma construção. Sim. Eu gosto sempre de trazer, né, para a área que o nosso convidado, que as pessoas estão assistindo, entendam. Se a gente quer construir qualquer imóvel, né, um prédio, uma casa, a base for construída em cima de algo instável, de um terreno que não está preparado,
a casa desmorona. Exatamente. Então, a gente precisa entender que vai parecer até clichê eu falar isso aqui com você, mas é a realidade. O básico bem feito funciona e funciona de verdade. Com E o certeza. que seria esse básico? Alimentação de qualidade, gente, comer coisas vivas, coisas da feira. Vamos desembalar, descascar mais comida e desembalar menos coisas que você bota na sua alimentação, que você bota para dentro do seu corpo, né? Beber menos álcool ou zerar. Comer menos açúcar. Dormir melhor. Porque se você come bem, você dorme bem. Sim. Se você come bem e dorme bem, você tem força para o outro pilar importante, que é fazer atividade física, movimentar o seu corpo. Então, se você não tem nenhum nutriente no corpo, né? Você não produz hormônio, você não equilibra o seu corpo. Se você não dorme bem, sua glândula pineal não consegue fazer o restart toda noite. Que a glândula pineal, Gabi, é uma glândula minúsculazinha que a gente tem no cérebro que se achava que ela era inútil. Mas é ela que faz o botãozinho de restart todas as noites que você dorme. Você aperta ela e ela reorganiza todo o seu corpo e seu metabolismo. Então, se você não dorme bem, se você não tem uma ingesta, uma produção de melatonina, que é um hormônio que faz essa glândula pineal descansar, Sim. né? Ela não faz. Hoje o hormônio, a melatonina é um hormônio que ele é usado erroneamente para induzir sono. Mas ele é feito, né? Ele é ingerido para você fazer essa glândula pineal descansar, relaxar. E dizer, olha, tá na hora de você, sabe, respirar, adormecer, para a gente poder dar uma arrumada na casa e amanhã você acordar maravilhosamente disposta. Então, se você não tem um sono de qualidade, você não consegue reorganizar o seu corpo, os seus hormônios ficam bagunçados. Sua tireoide fica toda mexida. E a tireoide, né, a gente sabe que os hormônios tireoidianos, eles são responsáveis pelo equilíbrio do seu metabolismo inteiro. Com certeza. E aí não tem como você ter qualidade de vida se você não tem o básico bem feito. Comer bem, dormir de qualidade, né, um sono de qualidade reparador, para você ter disposição para movimentar o seu corpo. Porque assim, Gabi, se você não movimenta, né, músculos, ossos, atrofia. E se você não movimenta o seu cérebro estudando, lendo, né, ali o tempo todo, procurando informações de qualidade, informações boas, você também atrofia. Você não fica tão inteligente, você não fica com essa performance maravilhosa. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o preço do reparo é muito maior do que o preço do cuidado. Sim. E aí, trazendo para a minha área, por exemplo, eu acho que isso é tão uma verdade da vida que a gente fala isso para a saúde. Eu falo isso para os meus clientes no escritório. Muitas vezes eu tô com um cliente que, olha, foi comprar um imóvel e não teve o cuidado antes de olhar, ver se aquela documentação estava tudo ok, se estava tudo certo. Chegou lá na frente, teve um problema, perdeu o imóvel, comprou de uma pessoa que não era dono. E aí, pra gente consertar aquilo, não é que não tenha conserto, mas de fato dá um trabalho, causa uma dor naquela pessoa. Meu Deus, o investimento que eu fiz. Às vezes é um sonho da casa própria. E aí eu sempre falo essa frase: olha, o preço do reparo, né, ele é mais barato, ou é mais caro, né, do que o preço do cuidado. Muito. Então, vamos prevenir, vamos da próxima vez, vamos fazer um investimento com mais cautela, vamos procurar entender isso aqui para que você tenha segurança de fazer isso. Então, acho que essa regra a gente leva para tudo na vida, né? Seja para a saúde, para todas as coisas. O preço do reparo é mais caro do que o preço do cuidado. Muito. Sempre. E isso na medicina, graças a Deus, a gente está conseguindo abrir a mentalidade de muitos médicos, né? E pensar como eu, como grandes médicos aí do Brasil que atuam a nível internacional, né? A gente precisa entender que a medicina preventiva vale muito mais a pena do que a medicina que cura só doença, que trata com medicação. A gente precisa pegar uma criança, né, e organizar o metabolismo dela para ela crescer bem. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver conhecimento. Então, a gente volta para aquela questão de que o nosso corpo, o eu, né, o você é o seu ser mais importante, a sua prioridade extrema na vida é você. E as mães, eu tenho muito público assim feminino e eu tenho muitas mães no consultório e que elas chegam no pós-parto, por exemplo, que é um período que eu estou passando agora, né? Eu estou com 6 meses de pós-parto e elas falam: ai, doutora, eu fiquei muito desleixada, eu foquei só no meu filho, eu foquei na casa, em
Todas as outras coisas eram mais importantes do que ela. E ela tinha aquela dor dentro dela, como se fosse egoísmo querer cuidar de si. Mas como é, Gabi, que a gente vai cuidar de alguém, a gente vai cuidar do nosso negócio, a gente vai fazer alguma coisa com qualidade, alguma coisa de verdade, se a gente não está bem? Não tem como. Com certeza. A gente não consegue ser uma boa mentora para os nossos mentorados, a gente não consegue ser uma boa médica, né? Eu, Luana, eu não posso pregar saúde e eu não ter qualidade de vida. A gente estava comentando aqui antes da gente entrar, né, sobre a minha alimentação. Cada vez mais eu tenho mais controle, eu sou mais rigorosa no que eu coloco dentro da minha boca e engulo, sabe? Eu tenho muito cuidado, eu estou numa alimentação extremamente limpa. A gente tem que entender que tudo que você come vai fazer um impacto e vai interferir em toda a sua vida. Com certeza. Né? Então, você comer comidas que são cheias de agrotóxico, por exemplo. Ai, doutor, eu como realmente coisas da feira, mas eu como aquele tanto de verdura e fruta contaminada com metais pesados e agrotóxicos. Você vai adoecer. Você até está tentando, né, sair da prateleira do supermercado e vir para a feira, mas aquela comida da feira está contaminada. E ela vai poder evoluir para uma célula tumoral no futuro. Então, a gente tem que ter cuidado até com a qualidade do lugar que a gente escolhe. Então, a gente precisa também ter a qualidade, né, do profissional que a gente escolhe para prevenir estresse. Com certeza. Né? Se você vai comprar um imóvel, se você vai realizar o seu sonho de ter sua casa própria, você precisa ter esse cuidado de investir numa boa consultoria, né? Num bom corretor, numa boa advogada do direito imobiliário. Assim, a gente precisa também fazer com a nossa saúde. A gente precisa entender que a gente encontrar bons profissionais de todas as áreas para cuidar da gente é investimento de vida. Exatamente. E a gente volta para aquela história, né, de como é que você identifica se o profissional é um bom profissional. E tudo que a gente tem conversado vem num sentido holístico, né, do que é a vida, de como é que a gente cresce, de como é que a gente se ama, de como é que as pessoas nos enxergam. E eu li um livro muito interessante, não sei se você já ouviu falar, que se chama Capital Erótico. Não. É um livro de uma socióloga britânica e é um livro 100% baseado em pesquisas científicas. E é muito interessante porque ela chama o capital erótico como um capital, assim como a gente tem um capital social, tem um capital visual, monetário, o visual, o capital de dinheiro, o capital político, o capital de habilidades sociais, por exemplo. Ela entende que o capital erótico é uma forma que a gente tem de um comportamento de uma habilidade social também. E dentro desse livro tem várias pesquisas de comportamento que foram feitas, por exemplo, com duas irmãs que tiveram a mesma criação, as mesmas oportunidades, mas elas tinham um cuidado pessoal diferente. Cada uma tinha um cuidado pessoal diferente. E esse estudo acompanhou a vida dessas irmãs e refletiu no comportamento delas no futuro. Uma era inteligentíssima, mas não tinha um cuidado pessoal muito grande. A outra não era tão inteligente quanto a primeira, mas ela tinha habilidades sociais, comportamentais, ela se cuidava, ela se relacionava com pessoas. E, no final das contas, essa que tinha habilidades sociais, né, e atreladas a um autocuidado, ela teve um futuro muito diferente da outra irmã, que ficava indo de emprego para emprego, etc. Ela se relacionava com outras pessoas, então ela acabou sendo, para a sociedade, né, muito mais bem-sucedida na vida, relacionamentos, do que a outra irmã. Então, é tudo baseado em pesquisas. Ela chama de capital erótico como se fosse um conjunto de habilidades ali comportamentais que envolvem desde a forma de comunicação, um sex appeal, a beleza também, ou seja, é um conjunto de coisas. É muito interessante porque você passa... Eu vou ler. Acho interessantíssimo esses livros, eu adoro. E ela é uma socióloga que ela tem uma vertente para a mulher. Então, ela inclusive aborda no início do livro que os homens, eles utilizavam esse capital erótico muito mais ao seu favor do que as mulheres, porque nós, culturalmente, né, socialmente, éramos mais reprimidas, assim, no sentido de que você
você não pode chamar atenção, você não pode se exibir, você não pode falar isso, a mulher tem que ser contida, a mulher tem que se esconder. Exatamente. E tem culturas que escondem a mulher, a beleza da mulher, porque essas culturas sabem o poder que a mulher tem. Isso. Né? A gente tem habilidades diferentes dos homens, não menosprezando os nossos homens, tá? Mas a mulher é um ser especial. Sim. A gente pode começar a pensar a respeito disso, Gabi, desde quando a gente pensa na maternidade. Você é um ser diferente do homem, você gera uma vida. Quem dá vida, quem faz a população, quem faz esse mundo existir, são as mulheres. Então, não tem como a gente negar essa questão, né? E eu acho que por isso algumas sociedades querem reprimir esse poder para conseguir controlar a mulherada. Porque a gente vê as mulheres entrando com força total no mercado de trabalho, né? Em todas as profissões. Eu vim de uma área da medicina também muito masculina. Cirurgia geral, a minha primeira formação. Então, eu era a única mulher do grupo inteiro, de todos os meus professores, os chefes de residência, os meus colegas de residência. Eu era a única mulher. E toda vez que eu chegava, linda, maravilhosa, e com meu batom vermelho, eu era massacrada. Eles me testaram até o último momento para ver se eu ia resistir ou não. E eu passei no teste. Não aconselho a muitas mulheres fazerem cirurgia geral, não, tá, gente? Porque é muito desgastante, Gabi. E não é todo mundo que consegue. Sim. Mas é isso, a mulher tem a força, né? Choque pra mim, assim, um teste de força. Sim. Como se eu fosse para uma batalha, né? Eu fui testada ali no exército da cirurgia geral. Então, aquilo me fez uma pessoa muito mais forte, né? Muito mais resistente e com a visão muito diferente que eu tinha do mundo. E é na dor que a gente cresce. Com certeza. O que eu acho interessante, né, dessa socióloga e tudo mais, é porque ilustra que o que a gente está trazendo aqui não é algo sensorial, não é algo que a gente acha, que a gente sente. Ou seja, é algo que tem embasamento científico, de pesquisas, né, científicas que são feitas. E ela justamente incentiva isso, com que as mulheres utilizem mais esse capital para que elas possam alcançar resultados. Inclusive, ela cita isso que você falou, que é a parte da capacidade de gerar uma vida. Ela fala que isso faz parte do capital erótico da mulher, ou seja, isso é algo um poder atraente, é um poder e que ele precisa ser, ele pode ser utilizado para que as mulheres possam alcançar outros espaços. Então, eu acho, vale a pena depois dar uma lidinha. Eu vou dar uma lida. E eu acho que o homem que entendeu esse processo e que ele captou a força que a mulher tem, né? Porque ela tem esse quê especial. Ela tem esse capital erótico, ela tem esse poder nas mãos dela. E é muito melhor que ela não use para ela ser dominada. Sim. Então, a gente tem que arregaçar as mangas, a gente tem que conversar com as mulheres. Eu converso muito com as minhas pacientes a respeito disso, de você se empoderar, de você cuidar de você entender que você é um ser especial e tá tudo bem. Sim. E não é egoísmo você cuidar de você. Porque se você tem uma mulher dentro da família, dentro de casa, bem, feliz, saudável, toda a família vai ser também, ela vai refletir em todo mundo que está ali ao redor dela, né? A mulher, ela tem esse poder de equilibrar o ambiente que ela está. Perfeito. E é muito assim, por isso, né, por todas as questões que a gente está conversando, que a gente tem visto cada vez mais tantas mulheres fazendo tanto sucesso. E foi também uma das questões que eu quis trazer você para mim aqui hoje, né? Para a gente fazer essa entrevista, para a gente poder inspirar pessoas, para a gente poder inspirar as mulheres. Quando eu faço uma postagem, né, no meu Instagram, falo a respeito das minhas dores, de como eu passei, de como é meu processo, né? De tudo que eu sofri, porque as pessoas olham, as mulheres olham na internet, as outras, a gente posta as fotos mais lindas que a gente tem. Para que a gente vai ficar postando coisa horrorosa? Ninguém é obrigada. Horrorosa e descabelada. Eu não acordo descabelada, tá, gente? Só para constar, eu tenho provas. Eu não acordo descabelada. Mas, assim, a gente não precisa estar postando na internet, que é uma maneira de você estar ali indo para se inspirar. Quem realmente entende a função, né, do Instagram, da internet, você está indo ali para se inspirar, não para ver tragédia. Tragédia a gente já vê na televisão. Então, aquilo ali não é a realidade, aquilo ali é 1% da sua vida.
né? Então, quando eu chego, coloco como hoje, eu falo a respeito dos processos que a gente tem que entender, nossas maneiras, né, de evoluir, de gerar uma vida depois de você entender que o seu corpo vai ter um tempo para voltar, para recuperar, seu abdomezinho voltar a ser uma barriguinha linda, maravilhosa de tanquinho. Mas tudo tem um tempo de processo, de evolução, é gradual. E as pessoas não têm paciência. E aí, nesse momento, chove. Aquele tanto de declaração, de depoimento de pessoas, de mulheres, sabe? Abrindo o coração para mim no Instagram, no direct. Doutora, eu tô passando por isso, parece que você fez isso para mim. Antes da gente começar o podcast, eu tava vendo até um texto de uma que me enviou. Ela falou, parece que você fez isso para mim hoje. Você falou a respeito das dores que eu tenho sentido no meu pós-parto. Eu estou destruída. Então, a gente tem que pegar essa mulherada, a gente tem que ser mais unida, né? Com certeza. A gente tem que entender. Os homens são tão corporativistas, tão unidos. Por que as mulheres são tão desunidas? Não pode. A gente tem uma força enorme. Imagina se todo mundo tivesse assim, ó. Uma apoiando a outra, ao invés de estar criticando, né? Uma botando a outra para cima, uma dando a mão ali para poder levantar. Isso é super importante e eu tenho feito isso no meu consultório, com as minhas amigas, com as minhas parceiras de trabalho. Eu acho que você, né? Você deve mentorar muitas mulheres, porque o mercado também do direito tem muita profissional feminina, né? Como E é que mais é esse mulheres. processo para você lá? Hoje, nós temos mais advogadas inscritas nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil do que homens. Superou a quantidade de mulheres. E a gente ainda vem de uma profissão que ainda assim, muito machista e, especialmente no direito, é muito tradicional. Então, existe ali um tradicionalismo ligado àquela profissão. Eu, quando decidi que seria professora e depois, quando decidi que eu seria mentora de pessoas, eu fiz uma turma de mentoria e eu só escolhi mulheres. Mas eu fiz isso de forma proposital, porque eu acho que entre nós a gente acaba falando, se sentindo um pouco melhor. Eu participo de vários grupos, eu faço muito investimento assim na minha carreira, eu participo de vários grupos de empresários, de infoprodutores, de advogados também, mas eu sempre sinto que muitas vezes quando você está em grupo, as pessoas elas gostam de falar só sobre resultados, aqueles que elas alcançaram, muitas vezes arrotar valores, faturamento. No mundo digital a gente vê muito isso. A gente vê muita gente que realmente nem fatura isso, mas vende isso. Exatamente. Como se isso fosse a coisa mais importante. Isso. E eu sinto que muitas vezes, para as mulheres, não é necessariamente o faturamento que importa. Não que dinheiro não importe para a mulher, óbvio que importa. Mas existem outras coisas ali ligadas que interessam. Por exemplo, eu percebi que uma grande dor das pessoas, das mulheres que estão ali conectadas comigo é a liberdade. Elas querem alcançar liberdade para que elas possam ter tempo com a sua família, tempo para os seus filhos, querem ter liberdade para que elas possam fazer uma viagem e se sentir em paz e que o negócio delas esteja rodando ali também de forma mais tranquila. Então veja que o sentimento, o desejo é por liberdade, mas quantas outras coisas precisam estar relacionadas ali? Por exemplo, na minha mentoria, uma das coisas que eu falo com minhas mentoradas a gente vai falar aqui sobre negócios. A gente vai falar sobre empresa, a gente vai falar sobre planejamento de negócios, sobre muitas coisas. Mas existe uma base aqui que você precisa cuidar. Então, eu sempre incentivo a autocuidado, exercício, alimentação, mentalidade, para que a gente possa se conectar. Outra coisa que eu sempre falo é o poder da fé e da atração. Então, por exemplo, um dos tópicos que eu trabalho na mentoria, que é sobre gestão de um escritório de advocacia e crescimento, mas é a atração, a cocriação de coisas, o poder da mentalidade. Uhum. Então, veja que é algo que tá lá na frente, que é esse desejo por liberdade. Para alcançar isso daí, quais são todas as outras coisas, o caminho que a gente vai precisar percorrer. Então, a gente volta para o que a gente fala dessa base que é necessária para que as outras coisas sejam conquistadas. Então, eu formei esse grupo de mulheres porque eu sinto que a gente pode, tá sendo muito bacana, porque muito legal. A gente consegue dividir as dores. Exatamente. São outras dores. As conquistas,
são outras dores, né? E o homem, fisiologicamente, ele já é diferente. Então, a gente ter essa conversa para mulheres, a gente pode fazer um foco bem direcionado e bem diferenciado do que se fosse mesclado. É. Meu E, consultório também é 90% feminino. Tanto sim, no mundo da estética corporal e facial, quanto no mundo capilar. E a mulherada, ela vive mais, porque ela se cuida mais, sim. né? Ela procura mais ajuda profissional, né? Tem um lado frágil e a gente estava tentando, né, ser escondida e a gente está desamarrando esses laços e está se mostrando e está evoluindo cada vez mais. Mas a mulher também, ela é mais preocupada com a saúde, ela é mais preocupada com a imagem, né? Ela quer ficar bonita. Isso também vem da cultura. Era obrigatoriamente cobrado para a gente que você fosse uma esposa bonita, bem cuidada, né? Apesar de você ter 500 milhões de tarefas para você fazer dentro de casa, cuidar dos filhos, de tudo, desde as épocas mais antigas, você tinha que estar apresentável, bonita e cheirosa quando seu marido chegasse do trabalho. Sim. E ele poderia estar largado de qualquer jeito. Não é bem assim mais, viu, Não é mais. rapazes? O mundo mudou, né? E também essa questão da mulher, ela tem mais liberdade de mostrar seu sentimento. Ela tem liberdade de chorar, de ser frágil, né? E o homem não. O homem era tolhido também nesse aspecto. O homem não pode ser frágil, o homem não pode chorar. E hoje a gente vê que está mudando esse cenário também. Claro. A gente tem homens que ficam em casa e as mulheres vão para o mercado de trabalho e cuidam dos filhos e cuidam muito bem. E tem uma combinação e tá tudo certo, né? A gente tem maridos e mulheres, os dois, né? Independentes, profissionais de sucesso, que organizam também e tá tudo certo. E a gente tem ainda as donas de casa que querem ser donas de casa. O marido vai para a carreira deles lá e tudo, é o provedor, e tá tudo certo. Então, tudo tem que ter uma combinação. Só que o homem, ele já está começando a perceber que ele pode ser mais sensível, né? Que ele pode ser mais carinhoso, que ele pode chorar, que ele pode falar para o mundo, inclusive para o mundo digital, para alcançar muita gente, que ele também sofre, que ele tem dores internas, que ele precisa de ajuda na terapia. As coisas estão mudando. E o homem também vem se cuidando muito. Então, lá no consultório, a gente tem recebido muito, muito homem, né, que quer cuidar da imagem, porque ele entende que para ele também ter sucesso profissional, ele precisa estar apresentável. E antigamente era assim, homem só vai e corta o cabelo, bota uma É uma roupa roupa, e acabou. E não é assim. com O homem certeza. pode melhorar a face, a gente pode realçar pontos marcantes que dão masculinidade, que dão beleza, que trazem esse capital erótico também para eles, né? E eles vão ter muito mais sucesso. E como é que isso se reflete na confiança que a gente acaba adquirindo através da nossa própria imagem, quando a gente se sente bem com aquilo que a gente está vivendo. E aí eu falo novamente dessa visão sistêmica, né? Assim, de que uma coisa vai refletindo na outra, de eu tô bem com a minha saúde física, eu tô bem com a minha saúde estética, eu tô bem com a minha saúde mental, eu tô bem nos meus negócios, eu tô bem no meu relacionamento. Eu acho que a gente... você já viu aqueles memes de internet que às vezes tem a foto, assim, de uma pessoa do antes e depois, e o pessoal fala assim, é o Rica vírus, picou fulana de tal, né? Só que se você parar para ver, existe uma evolução ali que acompanha a evolução da imagem, que muitas vezes é uma evolução de cuidado, uma evolução de autoconhecimento, uma evolução numa carreira profissional que proporcionou que aquela pessoa tenha aquilo. Então, quando você para enxergar, não é simplesmente a pessoa... Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Porque eu conheço pessoas que têm muita condição financeira, têm muito dinheiro, mas não têm informação, não têm vaidade, Exatamente. não têm autocuidado e são completamente desleixadas. Então, não é o dinheiro. Isso. É você valorizar e priorizar o que é importante para a sua vida. E quanto mais você se cuida, quanto mais você se evolui na base, você tem uma base muito bem estruturada, você consegue ir construindo o prédio e subindo os andares, até ser o prédio mais alto do mundo. Então, é importante a gente entender que tudo começa na base familiar, né, espiritual, que não é o espiritismo, é a espiritualidade, a energia. Você tem que cuidar dessa área. Sim. Achei muito bacana você ter um módulo assim, né, da sua mentoria para você incentivar essas mulheres a cuidar dessa questão da energia, porque a gente é a vibração de tudo que a gente vibra, a gente atrai. Exatamente. E o meio que a gente vive também, ele vai ser definidor
de sucesso ou não. Não adianta você querer achar que você vai estar no fim do mundo, né, andando com pessoas erradas, né, frequentando lugares errados, e que você vai crescer, você vai evoluir. Não vai. A gente ter esse contato, fazer o network, a gente fazer relacionamento é super importante para a gente crescer. Você tem que escolher as suas amizades. Literalmente, quando a avó da gente dizia: menino, não ande com fulaninho, que ele não é legal, você vai ficar queimado no interior. No interior tinha muito isso, a gente que é do interior, né? Quem com porcos anda, farelo come. Era, Gabi, a frase da minha avó. Luana, quem com os porcos anda, os farelos come. Todos os dias eu escutava isso. E ela tem razão. Sim. Né? Ela tinha razão. A gente precisa entender que o meio que a gente vive, as pessoas que a gente convive, elas vão influenciar diretamente na nossa vida. Isso. Então, se a gente anda com quem come bem, se alimenta bem, sabe, faz exercício, estimula você. É o jeito mais rápido de você chegar onde você quer, se relacionando com pessoas que também estão nesse caminho ou já chegaram lá, né? Pessoas que têm aquele propósito comum para que isso, no final das contas, aconteça. É tão bom a gente ter um mentor de vida, a gente ter um mentor profissional, né? Que hoje a gente pode dividir nosso conhecimento e mentorar pessoas, né? Profissionalmente, mas a gente também tem que ter nossos mentores de amizade, nossos mentores de vida, nossos mentores, né, da espiritualidade. Porque as pessoas que têm mais experiência que a gente, que deram certo, que trilharam aquela carreira ali de sucesso, tem muito a acrescentar na nossa vida. Com Você certeza. vai conversar com alguém que está lá embaixo ou alguém que já cresceu, que evoluiu? Você precisa conversar com aquela pessoa que brilha. Ali é o exemplo de inspiração que você quer chegar. Exatamente. E isso em todas as áreas, né? Não necessariamente tem que ser naquela área que você está atuando. Eu, por exemplo, grande parte da minha rede de relacionamento são médicos, né? Minhas melhores amigas são médicas. E eu acho muito legal, porque às vezes eu vou fazer uma live, eu vou fazer alguma coisa assim, e elas todas entram. Batem palminha lá e aí me incentivam. Exatamente. Agora, por outro lado também, eu percebo que tem muitas pessoas que sofrem dentro da própria rede de relacionamento com julgamentos dos colegas ou dos amigos, né? De pessoas que falam: agora você virou blogueirinha. Agora você tá querendo fazer tal coisa. E aí eu costumo dizer assim: olha, você é um louco. Sem resultados é só um louco, né? Mas um louco com resultados é um gênio. Então, as pessoas esperam você ter resultado para que elas comecem a te apoiar. Muitas vezes o apoio vai vir de pessoas desconhecidas. Muitas vezes vai vir, uma pessoa desconhecida vai te apoiar mais do que um colega ou que um amigo seu. Eu acho que isso tem duas razões principais, né? Uma, que muitas vezes quando você tá andando, como você falou, com pessoas erradas ou que elas não estão ali conectadas com o mesmo propósito que você tem, aquela pessoa, ela se incomoda em ver você evoluir e ela continuar no mesmo lugar. Mas é porque, Gabi, aquela pessoa já não serve para você mais naquele ponto. Com certeza. A gente conversa muito isso no consultório, eu converso muito isso com as pessoas que eu tenho amizade, intimidade, né? Quando a gente brilha, a gente incomoda. Mas se a gente está incomodando, é porque aquele tipo de gente não faz mais parte do nosso vínculo ali, ó, de amizade. E não interessa mais. Sim. Né? A gente tem que andar com pessoas que têm o mesmo sucesso que a gente, né? Profissional, espiritual, familiar. Também é muito importante. Sim. A gente percebe isso acontecer muito quando a gente resolve ter um relacionamento duradouro em casa. E quando a gente tem filhos, a gente perde amigos. Sim. Amigos de balada, amigos de festa, que já não interessam mais. Porque os propósitos deles ali são diferentes dos seus. Sim. Né? Então, quando a gente vai evoluindo, trilhando essa carreira e subindo, escalando no nosso sucesso profissional, muita gente vibra para você cair. Né? Ao invés de ter admiração, tem muita inveja. E isso reflete muito a respeito sobre a pessoa que está invejando, não sobre a gente. Né? Mas eu acho que também tem outro ponto que é interessante, e eu percebi isso, que às vezes no nosso ambiente familiar. Às vezes, as pessoas que te amam, elas querem te ver segura, né?
E elas têm medo de ver você cair, ou de você ser julgado por outra pessoa, ou não querem ouvir alguém falando mal de você. Então, às vezes, aquele seu núcleo familiar mais próximo ali, seus pais, seus irmãos, seus amigos mais próximos, às vezes, eles não é que eles não te incentivam porque eles não querem ver você crescer, é porque querem te proteger. E às vezes a gente precisa sair um pouco dessa zona de proteção. Aconteceu muito comigo quando eu comecei nas redes sociais, por exemplo. Muitas vezes eu via que meus amigos ou meus parentes, eles ficavam preocupados porque, especialmente no direito, né, que a gente vive numa profissão muito tradicional. Aqui, inclusive, na Bahia, eu fui uma das primeiras advogadas a abrir Instagram, a começar a falar sobre a profissão e tudo mais. E, consequentemente, eu fui muito julgada. Eu acabei sofrendo com esses julgamentos, mas decidi que eu estaria ali. Só que, por outro lado, eu percebia que essas pessoas que gostavam de mim, elas ficavam doídas com aquilo que eu tava passando. Agoniadas. Ou seja, para elas era melhor que eu não tivesse ali, não passasse por aquilo, assim, né? Gabi, quanto mais exposição a gente tem, e hoje com a era digital, né, com esse mundo digital, a gente consegue atingir muita gente. Sim. Antigamente, para eu falar para alguém, eu precisava falar individualmente para pessoas. No máximo, a gente reunia num auditório para dar uma aula. Sim. Hoje a gente consegue alcançar milhões de pessoas num vídeo desse, por exemplo. Quantas pessoas vêm, assistem nosso podcast, compartilham, né? Então, você tem escalonado assim, de uma maneira absurdamente rápida. Sim. E isso também faz com que as pessoas, né? E não é correto, que se sentem naquele poder de fazer o julgamento do outro. Às vezes não olha nem para a própria vida. Sua vida está péssima e você está julgando o outro. Sim. Né? E para ter coragem, e para a gente crescer, a gente precisa ter coragem. Com certeza. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. Aconteceu com você, aconteceu comigo. Eu precisei vir, né, para Salvador morar, sair do meu interior, da minha zona de conforto, da minha proteção familiar, de pai e mãe, para vim para uma cidade grande que eu não conhecia ninguém com 13 anos de idade. Você veio com 14. Sim. Então, 14 anos hoje, né? Eu olhando para os meus filhos, gente, é uma criança. É um bebê. Verdade. Eu não sei como os nossos pais tinham coragem, né? De deixar a gente seguir. Sim. E eu acho muito bacana isso, porque esse é um incentivo. Apesar deles terem medo e quererem proteger a gente, eles também jogavam a gente no mundo para a gente ser alguém. É verdade. Né? Não que nosso interior não sirva e seja ruim, mas para a gente evoluir, a gente chegar onde a gente chegou hoje, a gente precisou sair daquele lugar. Sim. Então, olhe como o ambiente interfere na nossa evolução. Com certeza. Olhe como as pessoas que a gente convive, que a gente troca ideias, que a gente conversa, né? Os livros que a gente lê, as coisas que a gente estuda, tudo isso influencia e vai ter um impacto na nossa vida. Então, para a gente crescer, literalmente, enquanto um bebezinho, né? Para a gente crescer o nosso osso, para a gente crescer o nosso músculo, a gente tem que sentir dor. Então, não existe crescimento sem dor, mas recompensa demais. É recompensadora demais a dor. Para a gente, né, ter aquele crescimento como mulher, né? A gente poder gerar uma vida, para a gente poder, né, ter uma gestação, a gente sente muitas dores. Para a gente abrir a nossa bacia, a gente sente dor para encaixar o bebê e não a cair. Tem toda um reajuste, uma readequação, né, de todos os nossos órgãos de nosso corpo. Então, é muito interessante a gente observar desde esse crescimento fisiológico até o crescimento emocional, espiritual, profissional. Existe dor no caminho. Sim. E essa dor compensa, porque a gente depois vai se tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa bem mais resistente, uma pessoa bem melhor. Não acontece isso com você? Com certeza. E como é bom, né, a gente se sentir bem com quem a gente é. Eu acho que não existe nada melhor na vida do que a gente estar feliz com a pessoa que a gente se tornou naquele momento da vida. Então, essa questão que você falou da autoestima, né? Poxa, muitas vezes eu olho para uma outra pessoa, eu admiro a outra pessoa, que a gente possa cada vez mais admirar. E não invejar. E não invejar, admirar e falar assim, eu tô no meu caminho, eu tô seguindo o meu... O mundo é muito abundante, né? Assim, a gente, por um lado, a gente praticamente fica louca, né? Porque são milhões de coisas que a gente tem que se preocupar. Muita informação. Muita informação. Ai, meu Deus, tarefas. É autocuidado,
da espiritualidade, eu tenho que treinar, e eu vou ser mãe, eu tenho que cuidar do meu profissional, e tem isso e aquilo. São milhões de coisas, mas assim, essa é a vida, e no final das contas é a graça da vida, que tem 1 milhão de áreas diferentes, a gente pode se desenvolver em 1 milhão de coisas diferentes. Então, que a gente possa ser feliz com aquilo que a gente conquistou naquele momento. Há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, eu era uma Gabriela com os mesmos valores, mas eu era uma pessoa diferente, com experiências diferentes, dando atenção talvez a um tópico de vida diferente. Agora eu posso dar atenção a outras coisas. Então, que a gente possa aprender a se amar, a se cuidar, a se gostar e a entender que a vida é uma evolução, né? E que a gente vai passando por outros caminhos até que a gente possa... e que a gente se ame na nossa melhor versão. Porque a sua melhor versão é o que você é hoje. A minha melhor versão é o que eu sou hoje. A gente sempre vai estar em busca das nossas melhores versões. Exatamente. Né? E sempre é momento e é hora da gente repaginar tudo. Com certeza. Sempre é hora de reformar a casa toda, mudar tudo de lugar. E a gente também tem que mudar tudo da gente de lugar, internamente. Sim. Externamente. E para isso, gente, a gente precisa procurar ajuda de qualidade profissional. Sim. Seja na área da nutrição, psicológica, do direito, né, nas mentorias, nas orientações, nas consultorias, na área médica. A gente precisa ter bons profissionais para cuidar da gente. Com certeza. Eu, inclusive, admiro muito o seu trabalho, aproveitando para falar aqui, porque eu percebo que, primeiro, você cuida muito da individualidade daquela pessoa. Então, eu estava falando daquela questão da gente perder a identidade, perder a essência. Muitas vezes, nessa era de olhar para o outro, de admirar o outro, eu quero ser igual fulano, eu quero ter as características dela. E não, você tem as suas características. Então, acho que você também sabe aproveitar o melhor disso, né? Sem fazer com que aquela pessoa perca ali a identidade dela, sem forçar muitas vezes, né, a determinadas outras coisas, mas você também tem um tratamento muito sistêmico, assim, né? Então você enxerga várias outras coisas. O que você falou, às vezes você tá com um problema no cabelo, mas o problema no cabelo, ele não é só a falta disso, ou sei lá, às vezes ele tem um problema que você tá ali com ansiedade, ou você tem sei lá, uma falta de vitamina. O que a gente vai fazer aqui para tratar o todo? E faltam profissionais assim, não só na medicina, mas na vida, que possam enxergar aquela pessoa que lhe procurou como um todo, com todas as individualidades que ela tem. Então, assim, eu admiro muito seu trabalho por isso. Acho que você tem esse cuidado e é muito bacana ver você também aqui num podcast, levando esse conhecimento para outras pessoas, cuidando das suas pacientes nesse sentido. Então, acho que o mundo precisa de mais profissionais assim. Obrigada, Gabi. Realmente, isso se chama medicina integrativa, né? E a gente agora está começando uma onda de disseminação disso. Qualquer área da medicina que você esteja, você tem que entender que você tem que integrar todos os seus conhecimentos para cuidar daquele ser humano que senta ali. Então, se fala ser humano, então você tem que ter um olhar mais, assim, amoroso, mais acolhedor. Você tem que ter um olhar, né, diferenciado, entender que aquela pessoa tem dores que não são palpáveis, que a gente tem que ter um olhar também psicológico. A consulta de tricologia, né, e de medicina estética no meu consultório, minha consulta é uma consulta muito envolvida ali com a psicologia. Sim. Né? E a integralidade do ser humano. Então, o ser humano é um ser complexo. Às vezes o paciente chega para mim e ele acha que ele quer fazer um lábio. Mas quando a gente vai conversar, né, que eu vou perceber, e aí aquele feeling de saber por que ela veio para o meu consultório, por que ela quer uma boca. Não, doutora, mas é porque a boca vai me trazer mais autoconfiança, mais autoestima, eu vou ficar mais sensual. Mas aí a gente tem que trabalhar o processo todo, né? A base dela tá toda desequilibrada. Como é que você vai ter sensualidade, capital erótico, né, capital visual, empoderamento, posicionamento, se você não tem nutriente no seu corpo? Verdade. Né? Como é que você quer ter cabelo bonito se você não dorme bem? Se seu intestino não funciona bem? Então, não dá. Eu só consigo tratar o meu paciente tratando a medicina integrativa. Então, a tricologia que eu prego e que eu queria muito, espero que todos os tricologistas do Brasil comecem a olhar dessa maneira, é uma tricologia integrativa, vendo o paciente, né, 360 graus, fazendo com que o paciente seja revirado e sejam corrigidas todas as falhas orgânicas ali, metabólicas que ele tenha, e que a gente possa usar de toda a medicina de ponta,
que hoje a gente tem, guiado por genética, com terapias regenerativas, né, com terapias guiadas por célula-tronco. Então, é uma medicina capilar de ponta que a gente tem aqui, né? Às vezes as pessoas acham, principalmente os brasileiros, que a gente precisa ir para fora do Brasil para poder ter uma medicina capilar de alto nível. E se engana. Porque a nossa medicina capilar é uma das melhores do mundo. Tanto é que eu tenho paciente da Suíça, do Canadá, da Austrália, de todos os países, da Inglaterra. Sim, que legal. Eles vêm para mim, né? Às vezes eles vêm ao Brasil, uma vez ao ano, por exemplo. E eu faço muita consulta também online, que as pessoas não sabem. Claro que o online eu vou ter uma limitação, né, para poder examinar aquele contato, né, os injetáveis em couro cabeludo, mas a gente já pode dar uma orientação. E eu fico muito feliz, Gabi, em relação a esses podcasts, os vídeos, né, levando conteúdo de qualidade para as pessoas, por quê? Eu tenho recebido muita paciente que chega no meu consultório na primeira consulta falando, doutora, eu assisti o seu podcast com tal pessoa e eu já comecei a mudar esse hábito no meu couro cabeludo e minha queda reduziu em 30%, 40%. Eu fico feliz da vida. E assim, são informações gratuitas, a pessoa só precisa ter interesse em buscar conhecimento. Então, a gente está aqui para poder disseminar. Quando a gente doa 1, 2 horas do nosso dia, né, que a gente poderia estar fazendo outras coisas, mas a gente tem eu acho que a gente tem uma obrigação moral, né, na sociedade, de poder compartilhar em quem não pode ir no nosso consultório, pelo menos um pouquinho do que a gente sabe. Perfeito. Isso é muito bacana. Quando eu recebo uma pessoa assim, né, uma paciente chega para mim, ou alguém me manda um direct, ou me manda uma mensagem, ou manda para o nosso consultório, né, olha, eu não sou paciente de vocês, mas eu já estou seguindo as orientações de doutora Luana, fala com nossa recepcionista, nossa secretária. E aí ela transmite para mim. Eu fico tão feliz, Gabi. Sabe, eu estou podendo ajudar. Minha parcelazinha ali já está sendo feita. Imagina se todo mundo pudesse fazer um pouquinho. Em todas as áreas, né? Você pudesse dar uma orientação. Olhe, abre o olho, vai comprar um imóvel, vê como é que tá. Esse documentos são importantes. Não está conseguindo fazer sozinho, tem como investir na consultoria, né, bem direcionada para você, vem para cá, para o escritório. E a mesma coisa, você quer um tratamento extremamente personalizado para você, guiado pelo seu gene, né, com a prescrição toda detalhada para o seu problema, tem que ir para o consultório. É um investimento de vida. Hã? Inclusive, você vai comprar uma sala agora. Vai usar... Claro que a gente vai fazer a consultoria, né, de direito imobiliário toda, né, com certeza. Tá, mas com certeza, e isso aí demonstra também a evolução, né, então assim, pô, já tô indo pra um outro lugar, tá tudo dando certo, eu fico tão feliz quando eu vejo isso, também. Porque eu acho que é o que você tá falando, assim, é você ter uma generosidade no que você faz, né, assim, de compartilhar, e no final das contas, a energia que você atrai só é coisa boa e de crescimento, né? As pessoas que você ajuda, sim, que vão no seu consultório, que estão em busca de autoestima, de autocuidado, de se sentirem melhor, de buscar saúde, de buscar longevidade, isso tudo acaba... ecoando, né, num Total. Crescimento que, veja, você fica tão feliz quando isso acontece, né? Eu fico. E acaba gerando isso na sua carreira, você alcançando novas coisas aí, mudando de imóvel, comprando um outro imóvel, alcançando outras coisas. Então, que a gente possa realmente, né, se todo mundo pudesse plantar um pouquinho dessa semente, né, de coisas boas, a gente teria um mundo muito maior. Então, muito melhor. Que as pessoas possam se inspirar também, né, de repente, com essa nossa conversa e passar para pensar, poxa, às vezes o que você sabe. Refletir, né, sobre como está o seu comportamento. Será que você é uma pessoa, assim, tão vazia, que não consegue contribuir com nada no universo para as pessoas? Algo que às vezes você sabe coisas que pode pessoa. Ajudar completamente as outras pessoas. Então, hoje na internet, todo mundo virou influenciador de pessoas. Né? A gente tem que influenciar para o bem. E na nossa casa, na nossa família, nós somos influenciadores, né? Não precisa nem necessariamente ser na internet com pessoas que a gente vai alcançar lá, mas se eu venho aqui com essa conversa que a gente teve, por exemplo, e converso com meu namorado e falo com ele, olha só, conversei lá com a doutora Luana,
ela falando sobre os homens que estão lá no consultório dela, que estão se cuidando, sobre a importância disso, daquilo. Se eu consigo ali contribuir com alguém, com a experiência que eu tive aqui agora, então nós somos influenciadores dentro do nosso próprio núcleo familiar, né? Total. E a gente precisa influenciar positivamente as pessoas, a gente precisa entender que todo mundo tem alguma coisa a oferecer a alguém. Sim. Né? Seja um conhecimento, uma ajuda, um sorriso. A gente tem que emanar esse amor, porque esse amor, ele volta pra gente em dobro. Sim, com certeza. Né? Quando a gente faz despretensiosamente, a gente colhe isso de volta, né? Sem a gente querer. Na verdade, a gente não precisa nem colher. Chega na nossa porta, assim, um cesto cheio de amor, sabe? Acredito. E é muito bacana. E a gente precisa entender que a gente tem que evoluir nesse sentido. Né? E essa questão também, Gabi, que você, numa época da vida, se descuidou, já aconteceu comigo. Na época que eu fazia, muitas pessoas já sabem essa história, mas quando eu fazia minha residência de cirurgia geral, que eu fui no limite do esgotamento físico e emocional, né? Eu me desgastei demais, eu descuidei de mim. Eu não tinha realmente tempo de comer, porque a gente estava dentro da cirurgia e os nossos chefes não deixavam sair. Problema, você está 8, 9 horas com o paciente aqui dentro, vai ficar. Aguenta. Parece exército, é um negócio muito pesado, sabe? E aí, o seu corpo, ele fica com deficiência de nutrientes, você não dorme. Imagina um residente de cirurgia geral, às vezes ele passa 48 horas no hospital, ele tem direito a descansar 1, 2 horas. É desumano. Então, como é que você vai ter saúde? Como é que sua base vai estar bem feita, né? Você sendo residente, morando sozinho, com pouco dinheiro, né? Mas mesmo assim, eu ainda puxo o gancho desse pessoal que chega até mim, desses estudantes de medicina, né? Desses residentes que chegam no meu consultório com queda de cabelo, eu falo, dá pra gente se organizar. Dá pra você fazer diferente do que eu fiz, porque hoje eu tenho mais maturidade para falar isso, né? Eu tenho maturidade porque eu passei na minha pele. Perder o meu cabelo para poder virar tricologista. Do mesmo jeito que aconteceu com você numa época de estresse extremo da sua vida, de mudança de carreira, de investimento, também aconteceu comigo. E foi por essa dor que eu virei tricologista. E foi por essa dor que eu tenho propriedade para falar para os meus pacientes que dá para a gente melhorar. Dá para a gente se recuperar com ajuda médica, mas também dá para a gente fazer o básico melhor do que eu fiz enquanto residente de cirurgia geral. Que não tinha esse conhecimento à época, né? Eu não sabia, Gabi, nem o que era tricologia. Estava no comecinho, 12 anos atrás, né? E eu não sabia, eu não tinha essa maturidade de entender como um alimento pode impactar na sua saúde, na sua cognição, na sua inteligência, na sua percepção, sabe? No seu sistema neurológico. Para ele estar bom, para você ser uma pessoa de sucesso, inteligente, top, ter raciocínio rápido, você precisa estar bem nutrido. Para a gente poder aguentar ali, ficar 8, 9, 10, 12 horas numa cirurgia, a gente tem que ter uma nutrição, a gente tem que fazer um exercício físico, né? Mas existem épocas da vida que são impossíveis. Por exemplo, na época da minha residência, eu não conseguia fazer atividade física porque eu não saía do hospital. A não ser que eu agachasse no centro cirúrgico, né? Ou então fizesse lá um apoiozinho, né? Fizesse alguma coisa dentro do hospital. Mas a gente não tinha nem raciocínio porque não tinha nutriente no meu corpo para eu pensar nisso. Então, a alimentação e o sono são a base de todo a saúde metabólica do paciente. Todo o sucesso que a gente vai ter na vida está na base, né? E na base também profissional, a gente tem que entender a base familiar que a gente tem, do apoio. Né? Porque você só se tornou a Gabriela que você é hoje porque sua família lhe apoiou estar aqui. Eu só me tornei a médica que eu sou hoje, com toda a minha experiência, com tudo que eu passei, pela minha base familiar, né? Pelo pensamento que os meus pais tinham de, Luana, a gente mora confortável, vai doer, mas você precisa sair da sua zona de conforto para crescer, tá? E de toda a influência que eu tive também dentro da minha casa, né? Meu pai sendo cirurgião e tudo isso me levou a fazer a cirurgia. E na dor de perder o meu cabelo durante o processo, né, de residência de cirurgia geral, foi que eu virei tricologista. Se eu não tivesse passado pela dor, eu não estaria aqui hoje cuidando do cabelo de ninguém. Ou seja, eu estaria sendo cirurgiã plástica. Você é seu próprio paciente transformado, né? Você meu case de sucesso sou eu mesma. Entendeu? Então, assim, hoje, eu com 35 anos, eu tenho um cabelo muito mais bonito do que com 18.
Muito mais bonito do que na época que eu fazia as loucuras, né? Sem conhecimento. Ignorância. E a gente... De a gente tem colorir, mais fazer besteira, ir pro conhecimento, salão. né? Ser influenciada. Você vê como você, às vezes, tá vulnerável. Você tá lá no salão, como já aconteceu comigo, paradinha, fui fazer minha unha, né? 18, 19 anos. E a cabeleireira virar pra mim, eu com esse cabelo preto desse jeito. Vamos fazer uma californiana, você vai ficar maravilhosa. E eu assim, eu fui levada. Ela me botou na cadeira, pintou meu cabelo, descoloriu. E eu, quando eu fui me dar conta, eu olhei no espelho, eu não me reconhecia. Eu falava, meu Deus, quando eu chegava em casa e que eu olhava no espelho, eu estranhava. Eu falava, eu ainda não consegui processar a mudança mental da física. Sim. Então, Luana, do cabelo preto de índio, eu não conseguia me identificar, loura, eu esquecia. Já aconteceu isso com você, Gabi? Já. Eu já tive uma época que fiquei platinadaça, assim, e era porque eu seguia uma blogueira no Instagram que Ó, eu influência, gostava, tá vendo? que eu achava maravilhosa e tal, e aí ela ficava cada vez mais loira, né? E aí eu fui até que aí tive corte químico, mas não foi nem essa questão. E quando aconteceu tudo isso, eu parei, olhei assim e falei, meu Deus, eu tô tão diferente. E eu sou muito parecida com a minha mãe, muito parecida, só que minha mãe é morena. E eu tava muito loira. Chegou um momento que minha mãe falou assim, poxa, a gente... Em algum momento da vida a gente já se pareceu tanto, agora a gente tá tão Não tem nada a diferente, ver. você tá tão diferente. E aí eu parei pra olhar as fotos, olhar as coisas, e eu falei, gente, eu tô me tornando fisicamente uma pessoa E não é você. Não sou eu, porque eu tô olhando pra alguém que tá, sei lá, que tá ditando que algo é melhor. E você não tava nem falando pra mim que era melhor que eu fosse assim, né? Você eu que tava que olhando influenciou. queria Por ser causa igual da outra admiração pessoa. que você tinha por ela. Então, a gente também tem que ter cuidado com quem a gente tá seguindo. Isso. Com quem a gente tá admirando. Porque, às vezes, você pode acabar E fazendo cuidar muita besteira. da gente mesmo, né? Essa questão da nossa admiração não querer se tornar a outra pessoa. É ser, poxa, quais são os atributos dessa pessoa que eu acho legal? E quais são os meus? Me conhecer a minha individualidade. E o que é que eu posso pegar daquela pessoa e incorporar na minha realidade? Exatamente. Né? E, por exemplo, como é que eu posso saber a trajetória de Gabi, como é que ela evoluiu, o que é que ela passou, né? Como é que ela enfrentou aquela dor, para eu poder enfrentar a minha também. Ela se tornar uma referência para mim de admiração e de inspiração. E é por isso que eu quero trazer cada vez mais pessoas inspiradoras para o nosso público, né? Para a gente entender que é possível. Eu também passei por dores, você também passou, e é possível a gente melhorar. Nunca é tarde para a gente tentar se reorganizar, não, viu, gente? Com certeza, é verdade. É, né, Gabi? Eu acho também. E assim, eu acho que a gente tem um ponto aqui que é comum, né? Que é assim, tá levando isso para as pessoas, não só mostrando que é possível, mas eu assisti seus outros podcasts e tudo mais, e eu percebo o quanto, se você reparar, tem inclusive posturas comuns, hábitos comuns dessas mesmas pessoas. Então, aquela história de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sim. Então, assim, que as pessoas que estão vendo, que estão assistindo, mapeiem também que essas pessoas que estão sendo trazidas aqui, apresentadas por você, o que elas têm de pensamento, o que elas têm de... Eu percebi, em todos os que eu assisti, uma mentalidade muito comum de todas as pessoas que muito você parecida. trouxe, assim, no Elas sentido... têm afinidade comigo, com o que você pensa, com o que eu penso, com todos os convidados que já vieram aqui. Com a mentalidade de vida também, né? No sentido de entender que tudo tá ligado, entender que a gente vive a questão que você falou, né? Da parte integrativa, que não é só da medicina, mas da vida, né? Ou seja, a vida é integrativa. A vida integrativa em todas as áreas tem que ser integrativas, Gabi. Porque, por exemplo, eu não sei se eu vou falar besteira, mas acho que você me corrige, tá? Dentro do direito imobiliário, você não pode ser só direito imobiliário. Sim. Para você ter esse sucesso que você teve no mundo digital, nas mentorias e no seu escritório, você tem que ser gestora, você tem que ser financeiro, você tem que ser influencer, você tem que ser marketing digital. Né? Você tem que fazer muitas tarefas para o seu negócio alavancar. E não adianta a gente querer só delegar. Exatamente. A gente precisa ter equipe, mas a gente precisa também fazer a liderança muito bem feita. E ter imagem bonita. Sim. Né? E ter conhecimento e ser um profissional topíssima, assim, na sua área do direito imobiliário. Exatamente. Não é nem só essas outras áreas, né? Se você parar para pensar, dentro do direito imobiliário, eu preciso conhecer um pouquinho de família,
de sucessões, Também. de tributário, de empresarial. Eu preciso entender um pouquinho de como é que funciona a construção civil, porque o meu cliente trabalha com aquilo. Eu nunca pensei na minha vida que eu precisasse saber o que é uma talude, uma construção em alvenaria estrutural, mas eu preciso saber porque eu preciso entender o meu cliente. Precisa ser psicóloga exatamente. Pra entender a dor daquele cliente seu que chega chorando. Gabriela, doutora, eu perdi o meu imóvel porque eu fiz besteira, porque eu não contratei a consultoria, exatamente. Porque eu fui no impulso. Precisa entender de gente, né? Porque empresas são feitas de pessoas, né? E é aquela frase, se você não entende de pessoas, você não entende de empresas, você não entende de negócios. A gente lida com gente o tempo todo. O mundo é feito de pessoas. Pra gente poder se relacionar bem, poder evoluir, a gente precisa gostar de pessoas, querer se relacionar com pessoas e entender de pessoas. Com certeza. Para fazer uma boa gestão, para fazer um bom consultório, para poder cuidar das pessoas da própria família e fora delas. Né? A gente precisa gostar de pessoas. Isso é muito importante. Tem gente que acha que vai viver isolado do mundo e que vai ter sucesso, que vai evoluir. Eu só preciso lá, tá na finança e dá tudo certo. Por trás daquele mundo das finanças existe um mar de gente enorme, né, que precisa de gestão, que precisa estar todo mundo alinhado, conversando ali, para poder o negócio acontecer. Verdade. Né? Dentro do consultório é assim, dentro do escritório é assim, e é muito bacana isso, Gabi. E essa questão, né, da estética, ela faz uma diferença muito grande. Então, mas não é só cuidar da estética. Mas a estética propriamente dita, ela vai impactar diretamente no seu sucesso profissional. Com certeza. Se você for um paciente, uma pessoa descuidada, se você não tiver, né, bem organizada, a sua imagem, todo o seu marketing, sua equipe para estar ali, não vai. Eu acho que não, a gente não vai começar já com essa estrutura toda. Mas a gente vai dando um passinho de cada vez para poder chegar no topo. Eu estudando sobre essas questões, né, que envolve o sistema, né? Então, falando de fé, de tantas outras coisas, eu li uma coisa que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: se você para observar o que você acha belo, as criações divinas, tudo que Deus criou, você acha belo. Quando você olha para um mar, quando você olha para um pássaro, eu fui recentemente pro Atacama, eu olhava aquilo ali, eu falava, meu Deus, parece uma pintura de Deus, né? Assim, uma coisa. Então, se você parar para perceber a origem, o porquê que a beleza tem a ver com todas as coisas estarem em ordem na vida, porque a criação divina é ordem e é beleza. Equilíbrio, né? Equilíbrio. Então, assim, se você for parar para ver, é agradável quando você olha o belo, né? Quando você olha uma paisagem bonita, quando você olha uma pessoa que existe toda uma harmonia por trás daquilo. De enxergar alguém assim, né? Exatamente. Então, a gente tá aqui para isso, para embelezar e não para deformar. Isso. Infelizmente, tem muito profissional, médico ou não médico, né? Deformando as pessoas, descaracterizando as pessoas e tirando aquelas características que são lindas naquele ser humano. Querendo transformar ele em outra pessoa que não vai conseguir. E aí que vem as aberrações, né? E aí, disso também gera o medo. Tem muita gente hoje na internet que tem medo de ver tantas coisas mal feitas, procedimentos infelizes ali, mal realizados, que acham que não vão no médico, né? Não vou fazer nada no meu rosto, eu prefiro envelhecer com muitas rugas e tal, porque eu tenho medo de desarmonizar, ao invés de harmonizar. Né? Então, essa palavra também caiu assim em desuso, essa questão dessa harmonização facial. A gente fala hoje de realçar a beleza natural do paciente, né? Do embelezamento natural. E foi muito bacana essa conversa, Gabi. A gente está chegando já em 1h20, né? Nem vi o tempo passar, foi ótimo mesmo. Nem vimos o tempo passar, a gente tem muitos assuntos, né? E eu quero que todo mundo, a gente vai colocar aqui todas as redes sociais que você está, né? Para todos os nossos pacientes, os nossos telespectadores aqui, nossos consumidores de conteúdo, né? Possam chegar até você, né? Você tem um Instagram muito bacana, você passa muita informação de qualidade gratuitamente
para as pessoas. E seu trabalho também como mentora é muito inspirador para mim, né? Para muitas mulheres, para muitos profissionais na área do direito e em outras áreas. Então, a gente tem que ter coragem para poder evoluir. E você realmente está de parabéns, né, por toda a sua trajetória com essa pouca idade. Ainda tem muito, muito, muito mais para evoluir, né, Gabi? Então, eu queria que você deixasse, assim, para a gente finalizar, um recadinho, uma orientação, um conselho que você possa dar às pessoas que estão começando, Com né, no mundo digital, na área do direito, ou em todas as outras áreas da vida que você acha relevante falar. Eu adorei estar aqui, gostei muito do nosso papo. Acho que assim, se deixasse, a gente ficava aqui horas, O né? dia Porque a gente ia inteiro. falar sobre 1 milhão de coisas diferentes, tudo isso conectado no final das contas. E eu gosto muito de estar com pessoas assim, porque acho que a gente acaba levando para outras pessoas temas diversos que, no final das contas, vão agregar Muito. de forma diferente, mas para o bem-estar dessa pessoa no todo. Não podia terminar aqui de forma diferente. Acho que tudo que a gente falou hoje leva para uma coisa comum, assim, a pessoa que tá aqui, que assiste, que acha que outra pessoa pode se beneficiar com isso, que pega esse conteúdo, compartilha. Então, o que a gente tá fazendo aqui hoje é dividir. O que você tá fazendo hoje, assim, de me trazer aqui, é dividir algo que você acha que eu tenho, por exemplo, para acrescentar com a sua audiência. Então, no final das contas, o recado que eu quero dizer é o seguinte: quanto mais mulher feliz, bonita nesse mundo, melhor. Então, que a gente possa criar esse movimento, chama as outras pessoas, compartilha conteúdo, incentiva sua amiga, seu amigo, né? Eu tô falando de mulher aqui porque a gente tá falando de assuntos nesse sentido, mas quanto mais pessoas que se sintam bem com elas mesmas no mundo, melhor. Então, que a gente possa ser ferramenta de disseminar isso. Com certeza, Gabi. E tirar aquela ideia de que você dividir o seu conhecimento médico, o seu conhecimento profissional vai lhe diminuir. É ao contrário, quanto mais você divide, quanto mais você tem, né, essa sensibilidade e você não tem esse egoísmo dentro de si, mais você fica inteligente, mais você brilha, mais você vai ser um ser humano especial, diferenciado, realmente, né? E é muito legal. Eu amei nossa conversa, né? Eu espero que a gente se tenha outras oportunidades de trazer mais conteúdos, de conversar a respeito de outros assuntos. E foi muito maravilhoso. Obrigada e até a próxima, Obrigada, viu, gente? até mais. Um beijo grande para todo mundo. E sigam Gabriela nas redes sociais, que ela é top. Obrigada. Tchau, tchau.